Eu nem sei por onde começar. Parece que minha vida virou um pesadelo do qual eu ainda não acordei. Me chamo Yasmin, tenho 19 anos. E até um tempo atrás eu me considerava uma garota comum. Até demais. Nunca fui de sair muito. Sempre fui mais caseira. Dessas que preferem uma conversa tranquila do que uma balada barulhenta. E talvez por isso mesmo eu tenha criado um laço tão forte com a minha melhor amiga, a Camila. A Camila sempre foi minha segunda família. A gente se conheceu na escola ainda criança. E desde então crescemos grudadas. E quando eu digo grudadas, é tipo irmãs mesmo. Eu dormia na casa dela mais do que na minha. A mãe dela, a dona Helenice, sempre me tratou como filha. Fazia questão de me incluir em tudo. Almoço de domingo, viagem de férias até reunião de família. E o pai dela? O senhor Antônio. Eu nem sei como falar dele. Desde que eu era pequena, ele sempre foi aquele pai brincalhão, meio debochado. Fazia piadas bobas que faziam a gente rir. Ele parecia ser um homem respeitável, trabalhador, daqueles que todos admiravam. Até que um dia, tudo começou a mudar. Foi em janeiro do ano passado que eu comecei a notar alguns olhares diferentes. O senhor Antônio começou a me encarar de um jeito estranho. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Tô ficando paranoica, eu dizia pra mim mesma. Mas não era. Com o tempo, ele começou a me chamar mais vezes pra conversar. Fazia comentários tipo: Tá virando mulher, hein? Os meninos devem tá tudo babando. Eu ria, mas por dentro já ficava desconfortável. Só que de novo, eu deixava passar. Afinal, ele era o pai da minha melhor amiga. Como eu ia desconfiar de alguma intenção? Até que um dia, numa noite que choveu muito forte, eu fiquei pra dormir lá como sempre fazia. A Camila estava no quarto dela, mexendo no celular, e eu fui pra cozinha pegar água. Foi aí que tudo começou. O senhor Antônio apareceu do nada, encostado no batente da porta da cozinha, me olhando. Você tá cada vez mais bonita, Yasmin. Eu sorri, meio sem graça, agradeci e tentei sair logo dali. Mas ele segurou meu braço. Não com força, mas o suficiente pra me travar. Você não precisa fugir de mim. Eu vejo como você me olha também. Na hora eu congelei. Fiquei em choque. Eu neguei. Disse que ele estava enganado, mas ele chegou mais perto. Aquilo me deixou paralisada. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. No fim, ele me soltou e disse: Relaxa, só tô brincando, vai dormir. Mas não parecia brincadeira. Eu subi tremendo. Fui direto pro quarto da Camila, mas não falei nada. Eu me sentia suja, confusa e culpada, mesmo sem ter feito nada. E esse foi o começo de um pesadelo. Com o passar dos meses, os encontros por acaso com ele aumentaram. Sempre que a Camila não estava por perto, ele dava um jeito de me abordar. E eu, boba, insegura, sem maturidade para lidar, acabei cedendo. Não foi de uma hora para outra. Ele me manipulou. Me dizia coisas como: Você é especial. Sua amiga tem tudo, mas você é invisível. Eu enxergo você. E eu, que sempre me senti menor, invisível, acabei acreditando. Ele me dizia que me amava, que ia se separar, que a dona Helenice era fria, que a relação deles era só fachada. Enfim, as mesmas promessas vazias de sempre. E sim, eu caí. Começamos a nos encontrar às escondidas. Uma vez num hotel barato, outra na casa dele quando todo mundo saía. Eu me sentia horrível, mas também envolvida. Era uma mistura de medo, paixão e culpa. Eu achava que controlava a situação, que era só uma fase, que em breve ia acabar. Mas nunca acaba como a gente espera. Até que veio o susto, atraso, enjoo, dor nos seios. Fiz um teste de farmácia e lá estava. Positivo. Meu mundo parou. Eu fiquei branca. Tremia. Meu coração parecia que ia explodir. Eu me tranquei no banheiro da minha casa e chorei por horas. Não sabia o que fazer, quem contar, como agir. Eu tava com medo, muito medo. No dia seguinte, criei coragem e liguei pra ele. Alô, Antônio, preciso falar com você. É urgente. Ué, o que houve? Não pode mandar por mensagem? É sério. É sobre mim e você. Ele veio me encontrar num lugar afastado. Quando eu contei, ele congelou. O que? Isso não é possível. Você deve estar confundida. Confundida? Eu não fiquei com mais ninguém. Você sabe disso. Mesmo assim, você é jovem, pode ser erro do teste, faz outro. Mas não vai ficar colocando isso nas minhas costas. Naquela hora, parecia que alguém enfiava uma faca no meu peito. O homem que me prometia o mundo, agora me tratava como uma qualquer. Um erro, uma inconveniência. Você não vai assumir? Vai me deixar sozinha com isso? Você que se meteu nessa. Eu tenho família, tenho reputação, você sabia o que estava fazendo. Agora se vira. E ele foi embora. Assim. Me deixou ali, sozinha, chorando. Grávida. Com 19 anos.
E o pior, esperando um filho do pai da minha melhor amiga. Depois daquele dia, eu simplesmente sumi. Me tranquei em casa. Parei de responder mensagens. Bloqueei até minha melhor amiga. Eu não sabia o que dizer. Como é que eu ia olhar nos olhos dela e contar que eu dormi com o pai dela? Que eu tava esperando um filho dele? Era nojento. Inaceitável. Eu mesma não conseguia acreditar. Minha mãe começou a desconfiar do meu estado. Me via chorando sozinha no quarto, vomitando toda manhã. Um dia, ela entrou de supetão e me pegou encolhida na cama. Yasmin, o que tá acontecendo com você? Fala comigo, filha. Eu chorei tanto naquele dia, mas não consegui contar tudo. Só consegui dizer: Mãe, eu tô grávida. Ela congelou. Os olhos se encheram d'água. Não me julgou, me abraçou, mas eu senti o peso da decepção mesmo sem ela dizer nada. Ela perguntou quem era o pai, e eu menti. Disse que era um colega, alguém que não queria saber da criança. Ela aceitou, com o coração apertado, mas aceitou. A gravidez foi avançando, e com ela veio o desespero. Eu ainda pensava em contar pra Camila. Eu precisava ser honesta, pelo menos com ela. Mas como? Como você diz pra sua melhor amiga: Olha, teu pai é o pai do meu filho. Toda vez que eu pensava nisso, me dava ânsia. Eu não conseguia imaginar a expressão dela. O grito, o tapa, a traição. Porque sim, eu a traí. Mesmo que ele fosse o responsável maior, eu também errei. Fui fraca, covarde, cega. Um dia, a Camila apareceu na minha porta. Eu tinha bloqueado ela de tudo. E ela foi até minha casa pessoalmente. O que tá acontecendo com você? Você sumiu? Eu tô preocupada, Yasmin. A gente é irmã, lembra? Eu travei. Não conseguia olhar nos olhos dela. Ela viu minha barriga já um pouco crescida e arregalou os olhos. Você tá grávida? Assenti com a cabeça, sem coragem de falar. Por isso você sumiu? Por que engravidou? Mas por que não me contou? Eu não vou falar nada. Você que se vire com sua consciência. Só não inventa mentira sobre mim, ouviu? Mentira? Eu tô mentindo? Você sabe que esse filho é seu. Prova. Vai lá, prova. Teste de DNA só depois que nascer. Até lá, boca fechada. Foi nesse dia que o ódio tomou conta de mim. Ele me usou, me descartou. E agora queria me silenciar como se eu fosse lixo. Eu pensei em ir até a casa deles. Armar um escândalo. Contar tudo pra Dona Helenice e pra Camila. Mas eu ainda tinha um fio de medo. Medo de ser humilhada. Medo de não acreditarem em mim. Até que chegou o momento em que a Dona Helenice soube da minha gravidez por fora, através de uma vizinha. E ela veio até minha casa. Yasmin, minha filha, você tá grávida e não me contou? Por quê? Você sempre foi como uma filha pra mim. Eu desabei. Chorei como criança. Eu queria tanto abraçá-la e pedir desculpas, mas a culpa me travava. Ela pegou minha mão, me olhou nos olhos e disse: Seja lá quem for o pai, você não tá sozinha. Se ele não quiser assumir, eu ajudo. Eu te ajudo. Foi como se o mundo tivesse parado. Ela, a mãe da minha melhor amiga, a esposa do homem que me engravidou, me oferecendo apoio, sem saber da verdade. E aquilo doeu. Doeu mais do que se ela tivesse me xingado, porque ela me tratava com amor, e eu a traí do jeito mais cruel possível. Depois daquele dia, eu comecei a escrever tudo num caderno, um diário. Era a única forma que eu tinha de não enlouquecer. Eu precisava registrar tudo. E talvez, um dia, mostrar pra criança como tudo aconteceu. Mesmo que doa. Eu não sabia o que ia fazer. Mas uma coisa era certa. Eu ia levar essa gravidez até o fim. Porque aquele bebê não tinha culpa de nada. Ele era inocente. E era meu. Mas a pergunta que me corroía todos os dias era: como eu vou contar pra Camila que o pai dela me engravidou? O tempo foi passando e minha barriga crescendo. Cada centímetro a mais era uma lembrança viva da dor que eu carregava. Eu evitava sair, evitava pessoas, evitava tudo que pudesse trazer o assunto à tona. Virei quase uma sombra dentro de casa. Mas a verdade é como uma bomba relógio. Quanto mais tempo você esconde, mais forte ela explode. Um dia, num domingo qualquer, a Dona Helenice apareceu de novo. Só que dessa vez, diferente. Ela entrou, me olhou com um olhar duro. O olhar de quem descobriu alguma coisa. Yasmin, me responde uma coisa com sinceridade. Quem é o pai dessa criança? Meu coração travou. Fiquei muda. Ela repetiu: É alguém que eu conheço? Eu tentei negar. Abri a boca para inventar outro nome, mas minhas mãos tremiam. Os olhos já estavam marejados. E minha alma não aguentava mais mentir. Tia, é pior do que a senhora imagina? Yasmin, por favor, fala. Eu respirei fundo e soltei. É o Antônio. O silêncio foi ensurdecedor. Ela ficou pálida. Piscou várias vezes, como se não tivesse escutado direito.
O quê? O pai da Camila é ele. Foi ele quem me procurou, quem me envolveu. Eu não sei como deixei acontecer. Me perdoa. Ela arregalou os olhos, levou a mão à boca. Chorou em silêncio. Sentou no sofá como se as pernas não aguentassem o peso da verdade. Ele é um monstro. E eu nem desconfiei. Meu Deus, Yasmin. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo. Medo da senhora me odiar. Medo da Camila. De perder vocês. Ela chorava. Eu chorava. Foi a cena mais dolorosa que já vivi. Ela não me xingou, não me bateu, não gritou. Mas a dor nos olhos dela era insuportável. Como se tivesse perdido tudo ao mesmo tempo. No mesmo dia, ela voltou para casa e confrontou o Antônio. Horas depois, recebi uma mensagem dele. O que você fez? Jogou meu nome na lama, sua ingrata. Você vai se arrepender disso. Eu ignorei. Eu não ia mais viver com medo. Chega. No dia seguinte, foi a vez da Camila me procurar. Ela veio transtornada, olhos vermelhos, voz trêmula. É verdade? Eu engasguei. Me responde, Yasmin. É verdade que você tá esperando um filho do meu pai? Eu chorei. Só chorei. E ela entendeu. Você tinha que ser a minha irmã, sua traidora. Como você pôde? Camila, por favor, me ouve. Ele me enganou. Eu era fraca. Eu fui uma idiota. Mas eu nunca quis te ferir. Nunca! Você arruinou minha família. Eu te amava como irmã, Yasmin. E você dormiu com meu pai. Ela me empurrou. Chorava e tremia de raiva. Eu tentei abraçá-la, mas ela se afastou. Se afasta de mim. Eu nunca mais quero te ver. E quando essa criança nascer, não ouse se aproximar de mim ou da minha mãe. E foi assim que eu perdi minha melhor amiga. Minha irmã. A única pessoa que me conhecia de verdade. E perdi da forma mais dolorosa. Por culpa minha. Depois disso, a cidade virou um caos. A fofoca se espalhou. Alguns me olhavam com pena, outros com nojo. Eu virava assunto em salão de beleza, padaria, grupos de WhatsApp. A menina que engravidou o pai da melhor amiga. A destruidora de família. Mas ninguém sabia a verdade inteira. Ninguém sabia o que eu passava sozinha nas madrugadas, sentindo aquele bebê crescer e me lembrar, todos os dias, do quanto eu me perdi. O senhor Antônio sumiu. Foi embora para outra cidade depois da separação. Deixou tudo para trás. Nem sinal de querer assumir a criança. A Camila se afastou da mãe também, culpando ela por ter acreditado em mim. A dona Helenice ficou sozinha, e ainda assim me mandava mensagens de vez em quando. Você precisa ser forte por esse bebê. Eu tô aqui, tá? Eu não te julgo. Eu só quero que você se recupere. Aquela mulher era um anjo. Mesmo ferida, ainda me acolhia. O tempo foi passando. Fiz o pré-natal toda sozinha. Entrei no 8º mês mais determinada. Eu já nem chorava tanto. Já não me culpava como antes. Porque eu sabia que meu filho, ou filha, não era fruto de pecado. Era fruto da minha história, da minha dor, mas também da minha redenção. Eu prometi a mim mesma, quando ele nascer vai ter tudo que eu não tive. Vai ter amor, vai ter proteção, e nunca jamais vai ser tratado como erro. O dia do parto chegou. Foi tudo muito rápido. Senti contrações fortes e corri para o hospital com a ajuda da minha mãe. Eu tremia. Medo, nervosismo, ansiedade, tudo misturado. Mas no fundo, uma força que eu nem sabia que existia em mim já começava a surgir. Depois de horas em trabalho de parto, nasceu o meu menino, meu filho. Um garotinho saudável, com os olhos fechados, a pele moreninha e os lábios fininhos. Parecia um anjo. E naquele momento, quando colocaram ele nos meus braços, eu chorei. Chorei como nunca chorei antes. Não de tristeza, mas de alívio. De amor, de perdão. Como se tudo tivesse valido a pena só por aquele instante. Olhei para ele e sussurrei. Você não tem culpa de nada, meu amor. Você vai ser amado, eu prometo. Batizei ele de Lucas. Nome simples, mas cheio de significado. Porque para mim, Lucas representa luz. E foi exatamente isso que ele trouxe para minha vida depois de tanta escuridão. Nos primeiros dias, Dona Helenice veio visitar. Quando pegou ele no colo, chorou. Muito. Ele é lindo, Yasmin. E apesar de tudo, ele é minha família também. Aquela frase me desmontou. Porque naquele momento eu entendi que, mesmo em meio ao caos, ainda existiam pessoas com coração de verdade. Ela me ensinou o que é perdoar, mesmo com a alma machucada. A Camila ainda não me procurou. Faz meses. Eu mando mensagens de vez em quando, mas ela visualiza e não responde. Eu entendo. Eu realmente entendo. Ela perdeu a confiança, perdeu a base dela, perdeu o pai e a melhor amiga. E essa dor ninguém tira. Só o tempo. E talvez nem ele. Já o Antônio não apareceu mais. Soube por vizinhos que ele tá morando com outra mulher num bairro distante, fazendo de conta que nada aconteceu. Nunca ligou,
Nunca quis saber do Lucas. E tudo bem. Porque meu filho não precisa de um homem que foge da própria responsabilidade. O que ele precisa é de verdade, de presença, de carinho. E isso, eu jurei a mim mesma que não vai faltar. Hoje, enquanto escrevo esse relato, o Lucas está dormindo aqui do lado, com a boquinha entreaberta e as mãozinhas fechadas. Um bebê tranquilo, que não faz ideia do furacão que foi a chegada dele ao mundo. E quer saber? Que bom, porque o mundo dele vai ser leve, vai ser justo. Muitas vezes eu me pergunto, por que eu deixei isso acontecer? Por que eu não gritei antes? Por que não contei pra Camila logo no início? Por que eu me calei tanto tempo? Mas hoje eu entendo que o silêncio também é filho do medo. E eu estava com muito medo. Medo de perder, medo de ser julgada, medo de enfrentar. Mas a verdade sempre vence. Ela vem, ela grita, ela sangra se for preciso. Mas ela não se cala. Essa história me ensinou que a gente não pode controlar tudo, mas pode escolher como vai reagir quando tudo parece perdido. Eu escolhi continuar. Por mim, pelo Lucas. E por todas as meninas que já passaram por algo parecido e carregam uma culpa que não é só delas. Se você tá lendo isso agora ou vendo esse vídeo, eu só quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha. Se alguém te fez mal, te enganou, te usou, não se culpe sozinha. A culpa tem nome e responsabilidade também. E se você caiu, tudo bem. O importante é levantar, seguir e se reinventar. Hoje, eu não sou mais a Yasmin insegura, frágil, que se escondia atrás do medo. Hoje eu sou mãe, e por esse título, eu daria minha vida, porque meu filho é a parte de mim que venceu. E apesar de tudo que vivi, eu sou grata, porque foi ele que me fez reencontrar a mim mesma,